Olá, bom dia. Estamos iniciando a nossa primeira manhã de aula online do ano, não é mesmo? E esperamos que não sejam muitas, que as vacinas cheguem logo para todos, não é mesmo? Como já estamos falando na sala, não é sobre vacinas, sempre todo dia vocês falam sobre vacinas. Então vamos torcer que elas cheguem logo para todos, para as aulas online acabarem, as aulas online acabarem, certo? E também para que possamos ter todo o nosso horário de aula, não é mesmo? Então vamos ter mais um pouquinho de paciência, vamos continuar tendo cuidado, certo? E revezando entre as aulas presenciais e as aulas online, não é mesmo? Então vamos lá iniciar com a nossa primeira aula de hoje, certo? Então, como vocês sabem, como eu avisei na sala, durante as semanas, os dias das matérias vão se alterando para que nós possamos dar uma melhor assistência e não deixar, certo, nenhuma matéria de fora, certo? Não dar de mais uma matéria e dar de menos outra matéria, certo? Então achar que uma é mais importante do que outra. Então nós vamos, um dia vai ser aula de matemática, outro dia aula de português, outro dia de história, geografia e assim vai, certo? Então, no nosso primeiro dia de aula online, certo? Nossa primeira aula, certo? É a aula de história, ok? Então, para isso, você vai abrir o livro na página 266, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra ele na página 266. Mas, se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo, certo? E abre o livro na página 266, certo? Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos para o final da página, onde tem aqui, certo? O controle do fogo, certo? Não sei se está focando para vocês. Então, brincadeira. Aqui, certo? Onde está aqui o controle do fogo, certo? Então, eu vou fazer a leitura e você não vai ficar só olhando para o vídeo, certo? Você vai olhar também para o vídeo, mas também vai acompanhar a leitura, certo? Você olha mais para o vídeo na hora que eu estiver explicando o parágrafo, ok? Então, vamos lá, leia junto comigo. O controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Então, uma das descobertas mais importantes dos seres humanos, como nós já começamos a falar na sala de aula, foi o fogo, certo? O controle do fogo. Porque vimos, não é mesmo? Já vimos como ele é importante para o ser humano, não é mesmo? E como também foi importante para o desenvolvimento também dos seres humanos, certo? Então, o controle do fogo, certo? O que é que, professor, como assim um controle do fogo? Se que já que vocês não aceitam que naquela época não existiam celulares de pedra para eles se comunicarem via o WhatsApp de pedra, então vocês também não vão aceitar que eles tinham os fogões a gás de pedra, não é mesmo? Então, para o que é este controle do fogo que você acha? Então, o controle do fogo que os humanos descobriram há muitos anos atrás, mas pode colocar muitos anos, como eu já expliquei para vocês, certo? Séculos atrás, milhares de anos atrás, certo? Então, eles conseguiram controlar o fogo para usá-lo no cotidiano, certo? Ou seja, para usar no dia a dia, certo? Então, eles não sabiam como obter o fogo para usar todo dia. Imagine só, hoje nós temos o fogão a gás, temos o fogão a lenha, o fogão a carvão, que a gente vai lá, acende e consegue. Mas nos primórdios, logo no início da humanidade, eles não sabiam disso, certo? Então, vamos lá continuar a leitura. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de algum fenômeno da natureza, como um incêndio na mata causado por um raio. Então, os seres humanos não tinham a noção, certo, de como obter o fogo, ou seja, de como conseguir o fogo. Eles conseguiam fogo de maneiras bastante aleatórias, certo?
Então ele só conseguiu o fogo a partir de um fenômeno natural, antes de conseguir controlar o fogo, certo? Eles não sabiam, certo? Então eles só iam por meio dos fenômenos naturais, certo? Por exemplo, quando acontecia algum incêndio causado durante uma tempestade, certo? Que caiu um raio em uma árvore e aquele raio fazia a árvore pegar fogo, então ficar em brasas. Então ali ele conseguia pegar pedaços de pau e ir acendendo o fogo, certo? Sempre alimentando, certo? Eles sempre iam jogando lenha e mais lenha para não deixar o fogo apagar, certo? Então era dessas maneiras que eles conseguiam fogo, através dos fenômenos naturais, por exemplo, como o raio que cai nas chuvas, ok? É uma maneira bastante aleatória, né? Se você for pensar. Então vamos lá continuar. Nessa época, por desconhecerem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Deste modo, poderiam ter fogo quando quiserem, certo? Então, como eu acabei de falar para vocês, como não os nossos ancestrais eles não tinham ideia de como controlar o fogo, certo? De como acender o fogo de outra maneira, a não ser pelos fenômenos naturais. Então, ou eles mantinham a fogueira acesa, ou então eles pegavam as brasas, guardavam bem escondidas, certo? Porque tinham várias tribos, tinham vários grupos de humanos e eles poderiam ser inimigos e querer roubar a brasa e o fogo, certo? E assim o grupo poderia morrer de frio ou de fome, certo? Então eles tinham que manter o fogo protegido e uma brasa acesa, porque então lá eles pegavam uma pequena palha, colocavam na brasa, acendia, tirava e levava para onde tinha lenha. Assim eles conseguiam se manter aquecidos por muito tempo durante os invernos frios, certo? E também para a preparação das refeições, certo? Então eram destas maneiras que eles iam conseguindo controlar o fogo. Então, vamos dar continuidade, certo? Na leitura do nosso texto. Espero que você esteja prestando bastante atenção, certo? Então, vamos lá para a página 267, certo? A partir do segundo parágrafo, vamos lá continuar a nossa leitura, ok? Então, segundo parágrafo que começa mais provavelmente. Então, espero que você tenha localizado, certo? Se você não conseguiu localizar, você pausa o vídeo, ok? E se você ainda não conseguir achar, você chama um adulto para ajudar você, ok? Então, vamos lá. Mais provavelmente, em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra, para dar-lhes o formato de pontas de lanças ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faíscas, as quais podiam incendiar palha e folha seca. E eles também perceberam que obtinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira, certo? Então, isso provavelmente, certo? Os estudiosos, os historiadores, que são os profissionais, certo? Que estudam a história, fazem a faculdade de história para melhor entender como aconteciam, certo? Que aconteciam as ocorrências passadas com os nossos ancestrais. Então, provavelmente eles acham que quando os humanos estavam fazendo suas ferramentas de caça, suas lanças, certo? Eles faziam de pedra, certo? E quando eles estavam batendo a pedra na outra para dar o formato de ponta, certo? Eles que na hora que bateram a pedra, eles fizeram, nossa, você viram? Tu viu? Você viu? Eu vi o que vi e ficaram animados e continuaram a bater e viram que as faíscas que saíam, certo, do atrito das pedras, ou seja, quando as pedras batiam umas nas outras, produzia a faísca e assim essa faísca era capaz de incendiar a palha seca. E a partir disso eles poderiam acender um novo fogo, certo? Então aí começou o controle do fogo, certo? Foi a partir deste momento. Então eles começaram a entender que eles poderiam, certo? Conseguir o fogo sem esperar pelos os
fenômenos das naturezas. E hoje, graças a Deus, nós, não é mesmo? Temos o fogo no fogão, que basta ligar o gás, não é mesmo? Abrir a chave, não é mesmo? Ali do fogão e colocar o fósforo no fogão e aí nós temos o fogo. Bem mais fácil, já sabemos controlar ele bastante, não é mesmo? Mas tenha muito cuidado com o fogo, certo? Não vá acender o fogão e se você precisar, chame sempre um responsável, certo? E também os nossos antepassados, eles notaram que não somente o atrito de pedras produziam também as faíscas para incendiar as folhas secas e as palhas secas. Mas eles também notaram que se pegassem um graveto, certo? Um graveto, esses gravetos de madeirinha que não se quebra fácil, e começasse a esfregar eles ao ponto de girar, girar, girar bem muito, certo? Em cima de uma lasca de pau, ou seja, ia começar a esquentar, certo? E quando esquenta, o que é que acontece? Pode pegar fogo. E a partir dali, um novo fogo surgia, certo? Então, é mais ou menos dessa maneira que se espera que, certo? Que tenha acontecido a descoberta do controle do fogo, ok? Então, vamos lá continuar. Com isso, perceberam que não era mais preciso esperar que um raio produzisse fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos, que ao serem postos em atritos, produziriam faíscas. Então, quando eles descobriram que batendo pedras umas nas outras, certo? Claro, isso não qualquer pedra, eles viram quais eram as pedras que faziam isso. Eles conseguiam faísca, certo? E também quando esfregavam o graveto na lasca de madeira, ok? Então eles viram que dava para produzir fogo. Então eles deixaram de esperar os raios, certo? Para produzir um fogo quando caía em alguma árvore, quando caía em folhas secas, ou também deixaram de ter as brasas acesas, deixando aquelas brasas sempre ali com muito cuidado. Eles simplesmente começaram agora a ter pedras perto, certo? E também, além das pedras, um pedaço de pau e lascas de madeiras, ok? Para assim produzir as faíscas e conseguir um novo fogo. Então vamos lá. O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, porque as fogueiras, além de aquecerem em períodos de frio, serviam para cozinhar alimentos, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que eventualmente atacavam os acampamentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. Então, nós temos aqui, certo, evoluções que o controle do fogo trouxe para os nossos ancestrais, certo? E o que foi que o controle do fogo possibilitou? Como já falei para vocês, a sobrevivência durante os invernos rigorosos, os invernos frios, não é mesmo? Porque em regiões dos planetas nevam, certo? E naquelas regiões eles precisavam manter-se aquecidos, não é mesmo? Então, já ajudou nisso, certo? E também serviam para cozinhar, preparar os alimentos, certo? E assim, por exemplo, se eles caçavam e tinha carne, as carnes não iam apodrecer tão rápido, porque depois que preparadas, eles podiam levar um pouco mais de tempo para consumi-las, certo? Para comê-las. Mas isso não passar uma semana, é claro. Mas durante um dia, certo? Eles poderiam deixar aquela carne ali que daria para comer. Ao contrário, se fosse a carne crua, iria estragar rapidamente, certo? E também o fogo era usado para espantar insetos, certo? Já pensou, por exemplo, os índios antigamente nas florestas brasileiras com muito inseto, então eles provavelmente utilizavam fogo, certo? Os primeiros habitantes das Américas ou então da África, certo? Utilizavam o fogo para manter os insetos longe, certo? Então, mais um pequeno parêntese, eu vou pesquisar bem direitinho para vocês, certo? Se os índios brasileiros tinham o controle do fogo dessa maneira e na próxima aula de história eu digo para vocês. Porque eu estou dizendo isso, vai porque eu posso ter errado, certo? E eu não quero que vocês aprendam errado. E se eu errei, não é vergonha errar, certo? Você pode errar, eu posso errar, todo mundo pode errar e não devemos condenar os nossos coleguinhas, professores, familiares por algum erro, certo? Então,
e ainda utilizavam o fogo para espantar os animais que muitas vezes atacavam os acampamentos, certo? Espantavam os animais. E a última coisa, certo? Eles também, o fogo também era bastante útil na iluminação das cavernas. Assim, as cavernas que eram escuras tornavam-se claras e ali eles poderiam fazer alguma habitação ou poderiam se resguardar de algum perigo, certo? Então, a nossa aula de história de hoje já se estendeu para os 15 minutos, certo? Então, as nossas videoaulas, é recomendado que elas se tenham apenas 10 minutos para que você entenda melhor, ok? Então, a nossa aula já está bem extensa, então vamos parar por aqui, ok? Então, como atividade, certo? Eu quero que você pegue o seu caderno de história, certo? Na matéria de história, ok? Procure bem direitinho, certo? E passe a matéria de português, matemática, ciências e provavelmente história. Provavelmente está nessa ordem. Se você não encontrou a matéria de história, por favor, peça a algum responsável que esteja com você para encontrar a matéria de história, certo? E na matéria de história você vai escrever como você acha que era a vida dos humanos antes de descobrirem o controle do fogo e como passou a ser a vida dos humanos depois do controle do fogo, certo? E aí a foto você me manda no privado, ok? E depois você grava um vídeo lendo, certo? A sua produção, certo? Como você acha que era a vida antes do controle do fogo e depois do controle do fogo. E coloca para a gente lá no grupo, certo? Mas a foto da escrita você manda no meu privado, não manda no grupo, certo? E então, às 9 horas, você receberá um novo link para a segunda aula, certo? E qualquer dúvida, você me liga, certo? Não manda mensagem, você pode me ligar pelo WhatsApp, certo? Você liga, professor, estou com dúvida nisso, o senhor poderia explicar? E eu vou lá e te explico, certo? E lembre-se, não assista este vídeo apenas uma vez, assista ele mais de uma vez, certo? Então, até a segunda aula.